Momento de perseguição. E o interessante é que Moisés é escondido por Joquebede por 3 meses. Esse esconder de Joquebede vai se retratar ao momento em que Deus começa a materializar uma grande promessa. O povo de Deus estava sob uma promessa de livramento. Todos nós somos conhecedores que o Deus que nós servimos, Ele promete, mas Ele tem um tempo determinado de cumprir as suas promessas. Moisés, ele nasce em um tempo complicado para iniciar a materialização do cumprimento de promessa divina, feito há anos atrás, há décadas atrás. Diga comigo, Moisés nasce. Moisés nasce. Depois que Moisés nasce, todos nós somos conhecedores. A filha de Faraó toma Moisés para criar. Depois deste momento em que Moisés está agora, não apenas no Egito, mas dentro da corte real, Moisés ele cresce, tanto academicamente falando, como também em qualificações. Ele cresce na ciência, ele cresce na sabedoria, mas também ele cresce na questão da instrumentalização. Moisés era alguém que sabia manejar, não apenas com a espada, mas ele sabia manejar atividades de serviços reais, prestação de serviços diante de Faraó, prestação de envios de mensagem. Moisés era alguém que era qualificado em todas as áreas de sua vida. Ele aprende no Egito qualificações. Mas o interessante de tudo isso é que mesmo qualificado, ele não esquece do propósito. Nós temos que entender que o fato de sermos qualificados não significa dizer que a qualificação vai apagar o propósito que Deus determinou para que exerçamos enquanto vivemos. Tem pessoas que o fato de serem qualificadas em alguma área deixam a questão espiritual de lado e terminam esfriando na fé. Esse esfriar da fé abre-se uma brecha para a queda. Nós temos que entender que o fato de eu estar me qualificando, o fato de eu estar crescendo, não significa dizer que isso é uma desculpa para me impedir de buscar as questões espirituais. Moisés ele cresce no Egito, mas não se esquece da aliança que ele tinha com Deus de seus pais. Moisés é um projeto que ainda não teve nome. É um projeto que ainda não teve o glamour, não teve a exposição, não teve o status. Mas é um projeto que está sendo construído no Egito. Moisés é um projeto em construção. A partir do versículo 11, do capítulo 2, Moisés se depara com um momento complicado. Ele vê um egípcio matando um dos hebreus, ou agredindo um dos hebreus, retificando. Ele vê uma agressão. Através dessa agressão, Moisés se levanta e vai confrontar o egípcio e termina matando. Com isso ele se frustra e foge. Mas o Deus que nós servimos é o Deus de oportunidades. Deus dá a Moisés a oportunidade de recomeçar. E o interessante de tudo isso, que depois que Moisés mata o egípcio, ele vai passar um período que ele está fugindo e se escondendo para não ser pego pelos egípcios. E neste período em que Moisés se esconde, a Bíblia diz no versículo 23 ao versículo 25, que depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: depois de muitos dias, o rei do Egito morreu. Diga comigo, o rei do Egito. O rei do Egito morreu. Nós sabemos, queridos, que existem pessoas que se configuram como instrumentos de opressão. Tem pessoas que são configuradas como instrumentos de opressão. Quem é Faraó? Faraó é um instrumento de opressão. É um instrumento de opressão que amordaça, que trava, que bloqueia, que oprime, que humilha. Faraó representa isso. Mas o interessante, pastor Marilu, que eu quero ser bem prático na minha pregação, é que quanto mais o instrumento de opressão agia, Deus abria as porteiras de expansão. Porque Deus tem capacidade de abrir portas de expansão em um tempo de opressão. Deus abre portas de expansão em um tempo de opressão. Faraó é um instrumento de opressão, mas Deus abre portas de expansão. O povo crescia, o povo se multiplicava, o povo era engrandecido por Deus no Egito. O que é que eu entendo com isso? Nós temos que entender que a minha posição diante de Deus e no reino de Deus é uma posição que vai acarretar pessoas que são caracterizadas e configuradas como instrumentos de opressão. Tem pessoas que querem exercer o ministério, tem chamada de Deus,
sabe que Deus direcionou ele, ou direcionou ela, para exercer uma atividade na igreja, no seio da congregação, mas ele pensa que o fato de ser chamado, ela pensa que o fato de ser chamada vai isentar que alguém se levante como instrumento de opressão. Pelo contrário, todo aquele que é levantado ou levantada por Deus para exercer algo na obra, para exercer uma atividade no reino, sempre vai haver um faraó que vai se levantar para ser uma barreira de bloqueio. O que eu quero aplicar aqui de maneira bem rápida é o seguinte: pessoas que vieram aqui nesta noite são chamadas por Deus para um propósito do reino, mas estão confusas no tocante à sua vida espiritual, no tocante à sua chamada, porque quanto mais ele se santifica, quanto mais ele ora, quanto mais ela ora, mais pressões se levantam para bloquear a expansão. Mas o interessante de tudo isso é que a pressão gera em você amadurecimento. Moisés, ele nunca vai ser exposto sem antes ele não receber um amadurecimento dentro do Egito, através da pressão. E que pressão é essa? Trabalhar em um lugar onde deuses estranhos é adorado. Moisés sabia que o Deus que deveria ser adorado não era o Deus Ra ou o Deus Sol dos egípcios. Ele sabia que o Deus que deveria ser adorado era o Deus de Israel. Moisés tinha pacto com Deus, mas estava no Egito. E às vezes, queridos, eu me pego pensando sobre esta geração de hoje, pessoas que não podem sair da igreja porque se colocar o pé fora se desviam. Mas eu aprendo com Moisés, mesmo dentro do Egito, Moisés não perde a percepção espiritual e a necessidade de preservar a aliança que ele tem com seus pais, a aliança que ele tem com Deus dos seus pais. Uma coisa que eu prego e aplico aqui: pare de dar desculpas dizendo que você se desviou do caminho porque você está fora da casa de Deus. O fato de você estar fora não significa dizer que Deus se aparta de você. O Deus que te usa dentro da casa é o Deus que te usa fora dela. O Deus que se revela dentro da casa é o Deus que se revela fora dela. Então a primeira coisa que eu entendo: Moisés cresce em um ambiente desfavorável espiritualmente. Muita coisa vindo na minha mente que eu tinha sido as coisas. Pastor Marilu, pensamos uma coisa: pessoas que estão em um ambiente desfavorável, familiar, pessoas que estão dentro de uma casa, que 90% da casa adora aos deuses do Egito. Mas o interessante é que aquele que está dentro da casa, ele entende que ele deve preservar o propósito primário. Tem pessoas que estão servindo a Deus, mas sofrem porque a maioria não serve a Deus. É a minoria. Moisés se depara com uma maioria que não serve. Mas o fato de a maioria não servir não significou que ele não serviria. Aleluia. Eu entendo aqui umas coisas. Deus está dizendo para alguém: se só você é crente, não dê desculpa de se desviar, porque outros que estão na sua casa, que a maioria, não são. Aleluia. Mas irmão Thales, eu estou sozinho, não tenho ninguém que me apoie. Eu olho para a direita, vejo meu pai desviado. Olho para a esquerda, minha família destruída. Sou eu que sou só crente, sou eu que estou lá servindo a Deus. Sou apenas alguém que está lá dentro. Pessoas me desprezam dentro de casa. Pessoas não valorizam a minha conversão. Eu já me deparei com pessoas que sofrem, porque todos os dias eles sofrem chacotas dos seus familiares, porque é crente, porque serve a Deus. Chegam perto para oferecer bebidas, chegam perto para convidá-lo para sair para as boates, para a prostituição, mas ele não sai do propósito, porque quem é envolvido pelo Deus do propósito não deixa a presença dele por coisas aqui. Quem é envolvido pela presença do Deus do propósito, ele não é de fácil manipulação. Agora eu chego onde eu quero aplicar. O que Deus ele nos faz meditar é que Moisés cresce em um ambiente desfavorável, ambiente de perseguição.
A perseguição não impede o teu amadurecimento espiritual. Diga comigo, a perseguição não impede o teu amadurecimento espiritual. Mas se você quiser, você vai dizer para alguém que está perto de você: você vai crescer no ambiente da pressão. Você vai crescer no ambiente da opressão e da pressão. Glória. Agora entenda, Moisés não nasce depois da morte de Faraó. Moisés nasce enquanto Faraó vive. Mas se Faraó persegue quem estava nascendo, por que Moisés não morre? Porque Moisés é projeto. Projeto não morre mesmo que esteja em um ambiente de pressão. Pense comigo, pense comigo, pense comigo. Projeto não morre mesmo estando em um ambiente de pressão. Porque Deus poderia ter feito o seguinte: eu vou esperar Faraó morrer para Moisés nascer. O projeto vai nascer em um ambiente complicado. O projeto vai nascer em um ambiente onde você olha e não vê recurso. O projeto vai nascer em um ambiente que você olha e não vê apoio. Está entendendo, pastor Amarelo?